jornalista moçambicano Amada Boubacar. Moçambique poderá usar drones para realizar patrulhas nas fronteiras. 13 dias depois, o corpo de um bebê foi resgatado este sábado na Espanha após ter caído num poço. Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Organização das Nações Unidas exige que as autoridades moçambicanas libertem o jornalista Amada Boubacar e investiguem as alegações de que ele foi maltratado. A detenção do jornalista Amada Boubacar continua a chocar vários quadrantes do mundo e as reações vêm de vários cantos. Desta vez, foi o Departamento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que consideram preocupante a detenção do jornalista moçambicano. Em altura de ameaças crescentes aos jornalistas e à mídia independente, a prisão de Amada Boubacar e as alegações de seus maus tratos são extremamente preocupantes. Diz o relator especial da ONU sobre a liberdade de expressão, David Kay, e presidente do Grupo de Trabalho em Detenção Arbitrária, Seong-Phil Hong, em comunicado publicado pelo Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos das Nações Unidas. Além da preocupação que a organização tem pela forma como a detenção foi levada a cabo, teme pelas consequências que isso pode ter para o ambiente social no país. Estamos seriamente preocupados com esta suposta detenção arbitrária e maus tratos, que parece estar diretamente relacionada ao trabalho do Sr. Boubacar como jornalista e que poderia ter um efeito inibidor sobre o exercício do direito à liberdade de expressão em Moçambique. Enfatizaram os especialistas. E, aliás, é por isso que exigem as autoridades de Moçambique devem libertar imediatamente o jornalista Amada Boubacar e investigar as alegações de que ele foi maltratado. Amada Boubacar foi detido a 5 de janeiro na província de Cabo Delgado, enquanto entrevistava pessoas que tinham fugido de um grupo armado não identificado, o mesmo que tem vindo a semear terror desde finais de 2017. Recentemente, as autoridades recusaram o pedido de liberdade condicional do jornalista, alegando que poderia fugir. O jornalista Amada Boubacar revelou à Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique que foi torturado por militares quando estava detido no quartel de Moeda em Cabo Delgado. A comissão encontrou-se ontem com o jornalista. Não foi no âmbito do interrogatório, mas sim provavelmente alguma brincadeira de algum militar, algum soldado que estava ali e pronto, tinha alguém à frente da sua vítima e descarregava alguma fúria nele e ele queixava-se desta situação. Membros da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique deslocaram-se esta semana a Cabo Delgado para acompanhar de perto o caso do jornalista detido alegadamente por ter instigado aos ataques armados e violado segredos do Estado. Os representantes da classe dos advogados revelaram à STV que dirigiram-se à penitenciária de Miese, onde atualmente está detido Amada Boubacar. Numa conversa com a comissão, o jornalista contou que foi torturado por militares num quartel do distrito de Moeda. Além de torturas, o jornalista denunciou ainda que quando foi levado a uma comia, passou por situações de fome. Foi preciso o procurador local mandar comprar comida porque ele estava com fome, teria sido privado de alimentar-se e ele dizia para que tivesse mínimo de força para responder às questões que lhe eram colocadas pelo Ministério Público, foi preciso primeiro alimentar-se e ter alguma força, ter alguma energia para poder. Para nós, independentemente da situação, a questão de direitos humanos tem que ser preservada. Segundo a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, a detenção do jornalista é ilegal. Explica porquê. Até agora não havia mandado para a sua prisão. Consta-nos que o Amado foi encontrado algures no mercado local Macomia e foi detido. E uma das coisas estranhas que nós constatamos é que o Amado é detido pela polícia e depois é entregue às forças militares. Aí começa a estranheza do assunto. Porém, apesar do suposto crime em que é acusado o jornalista e das torturas a que terá sido vítima, a Ordem dos Advogados de Moçambique
apela à justiça a pautar pela imparcialidade. Quer o Ministério Público, quer os tribunais, façam o seu trabalho com alguma isenção, porque em algum momento notamos que há alguma interferência política na atuação desses órgãos. Se o Amad for culpado, as instituições da justiça saberão conduzir, e continuamos a apelar que se faça com alguma imparcialidade esse trabalho, independentemente da agitação que se vive naquela região do país. Estamos a falar dessas insurgências que acontecem na zona norte de Cabo Delgado, que se faça o trabalho com alguma frieza e que haja distância entre aquilo que é a lei e aquilo que são as situações políticas que se vivem, que se aplique a lei nos termos em que ela é, e haja isenção dos órgãos da administração da justiça. Amad Abubakar foi detido no distrito de Macomia no dia 5 de janeiro e depois de ter estado num quartel militar durante cerca de 10 dias, a sua detenção foi formalizada e de seguida o jornalista foi transferido a Mies, a maior penitenciária da província de Cabo Delgado. A diretora do Gabinete de Informação diz que não há evidências de que Amad Abubakar estava a fazer trabalho jornalístico quando foi detido. Segundo Emília Moiante, no momento da sua detenção, o jornalista não trabalhava para o Instituto de Comunicação Social. No encontro havido esta semana entre o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e editores de diversos órgãos de comunicação, os jornalistas manifestaram a sua indignação em relação à detenção do jornalista Amad Abubakar. A diretora do Gabinete de Informação, Emília Moiane, disse no encontro que a instituição está a acompanhar o caso, mas revelou que na ocasião da detenção, Abubakar não trabalhava para o Instituto de Comunicação Social e que não sabe se estava num outro órgão de informação. Com o ICS, que como todos sabem é uma entidade subordinada ao Gabinete de Informação, trabalhamos aficadamente. Ele é jornalista, sim. Pelo ICS não estava a trabalhar, não era só aquele dia, mas já não estava a trabalhar há algum tempo pelo ICS. As entidades que nos contactaram, nós também afirmamos que não tínhamos informação de que ele era correspondente de algum órgão internacional e não temos até hoje, e estamos a trabalhar com as entidades para melhor percepção. Há esta corrida de dizer que é jornalista, foi preso jornalista, de facto. De profissão é jornalista, mas nós não temos evidência, excelência, do que o senhor estava a fazer. Pelo ICS não estava a trabalhar, pedimos informação de todos, é correspondente de que o órgão não conseguimos ter essa informação, então estamos a seguir este caso. Não é uma coisa que nós não tenhamos interesse, estamos a acompanhar, porque a nós também interessa-nos saber efetivamente o que é que aconteceu. É muito estranho o que está a acontecer em Pemba. Quem também está a acompanhar o caso desde o princípio é o MISA Moçambique, que na pessoa do seu presidente Fernando Gonçalves esclarece que não é necessário que um jornalista esteja vinculado a um órgão para realizar trabalho jornalístico. Eu, na sequência desta detenção, falei com o delegado do Instituto de Comunicação Social na província de Cabo Delgado, e não me constou nessa conversa que o Amad Abubakar já não pertencia aos quadros do Instituto de Comunicação Social. Mas seja como for, o facto é que ele foi detido no momento, e foi por isso que ele foi detido, estava a colher informação, estava a colher depoimentos de pessoas que estavam a fugir de uma situação de conflito armado. O jornalista Amad Abubakar está detido há 21 dias. Seguimos com outras informações. Contentores de lixos colocados nas faixas de rodagem preocupam automobilistas na capital do país. A edilidade de Maputo diz que a colocação dos contentores em locais impróprios deve-se à má conduta dos motoristas responsáveis pela distribuição. Prudência, condução defensiva, cedência de prioridade, enfim. Um verdadeiro teste de condução, até porque qualquer descuido pode ser fatal para quem conduz e também para os peões.
Pelo menos é assim que conduzem os automobilistas que usam a Avenida de Moçambique, na Estrada Nacional número 1, a Rua da Agricultura e Rua de Chá, na cidade de Maputo. Tudo porque alguns contentores de lixo são deixados na via pública, chegando a ocupar parte da faixa de rodagem. Caso esse contentor está mal situado, porque está mesmo na berma da estrada, está na estrada, aliás, e é um transtorno, por exemplo, quando vem o carro do sentido oposto, até pode já provocar um acidente. E você tem que dar à direita enquanto está na nossa faixa esquerda. Por essa razão, para evitar que não se bater, tem que ir à direita. E enquanto está a pedir o outro que está vindo de atrás. Aquele condutor está mal funcionado, aquele condutor. Como é que vocês passam assim com aquele condutor? Passamos a rasca, mano. Muita rasca. Por causa destes transtornos, os automobilistas pedem a remoção dos contentores de lixo em locais onde deviam circular as suas viaturas. Sendo que trata-se de duas faixas, dois sentidos, né? Temos que dar prioridade a um ao outro, né? Quem chegar primeiro passa, quem chega ao último tem que parar. Tem que se remover dali, não fica bem. Tem que se remover. Segundo o diretor da área de salubridade do Conselho Municipal da cidade de Maputo, a colocação dos contentores de lixo em pontos não apropriados para o efeito deve-se à má conduta dos motoristas dos caminhões que os transportam e assegurou que o problema será resolvido. Aqui o trabalho é também e principalmente com os motoristas para poderem fazer a colocação no lugar correto os contentores. Vamos rever a situação. Vamos rever. Entretanto, há casos em que ao localizarmos o ponto, as outras atividades surgem sem tomar em conta a presença do contentor. À STV, o diretor da área de salubridade do Conselho Municipal revelou que já está em curso um processo de demarcação de um local específico para a colocação de contentores em algumas avenidas da capital. O município de Nampula começou com as demolições compulsivas de obras erguidas em espaços comuns de prédios e passeios. A ação acontece depois da intervenção da Procuradoria Provincial, que quer que a edilidade salvaguarde o interesse público dos munícipes. Espaços comuns nos prédios transformados em estabelecimentos comerciais. Construções nos passeios que dificultam a mobilidade de peões. Uma anarquia instalada na chamada Capital do Norte que obrigou a intervenção da Procuradoria Provincial que, através de despachos, ordenou o município a revogar os doates atribuídos ilegalmente, para além de ter mandado demolir construções em espaços comuns, tudo na perspectiva de salvaguardar o interesse público. Depois de avisos não acatados, a edilidade de Nampula iniciou com as demolições compulsivas em vários pontos da cidade, uma ação que vai continuar nos próximos tempos. Conhecemos muitas barracas que estão aqui dentro da cidade, embora que não fomos nós que encontramos, mas nós vamos destruir. Ficar a saber que isso nós não queremos nada, queremos deixar a cidade limpa e estável. Estão a falar de todas aquelas ocupações que estão em espaços públicos? Sim, nós estamos a falar isso. Neste momento, não precisa para poder a gente dizer o número quais são, mas todos aqueles que estão à parte podemos fazer. No caso desta construção, debaixo do viaduto e a menos de 5 metros da linha férrea, em maio de 2017, a Procuradoria Provincial intimou o Conselho Municipal para embargar as obras e mandar demolir, tendo argumentado na altura que tratava-se de uma zona de proteção parcial e que, em caso de um acidente ferroviário, os danos às pessoas podiam ser dramáticos. Entretanto, a ordem não foi levada a sério pelo município. Esse caso, nós vamos verificar se existe o documento da construção daquele debaixo do viaduto, então nós vamos destruir.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário exortou hoje o Conselho Autárquico da Beira a replanificar a atribuição de terrenos naquela urbe, sob o risco de fazê-lo em terrenos propensos a inundações, tal como está a acontecer no bairro Ndunda 2. O bairro Ndunda 2, uma zona de expansão criada há cerca de 4 anos pelo Conselho Autárquico da Beira, é, neste momento, a zona mais propensa a inundações na cidade da Beira. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, escalou neste sábado esta zona para se inteirar de perto da situação dramática vivida pelos moradores deste bairro no início desta semana, na sequência das intensas chuvas que caíram em Sofala. De seguida, manteve um contacto com a população local, onde exortou as autoridades autárquicas a replanificarem o processo de atribuição de terrenos, por forma a não fazê-lo em áreas propensas a inundações, tal como no Ndunda 2. Não é dar terreno naquele sítio onde a água não está passando mesmo. Então, se há água ali, então temos que criar condições para poder aquela água secar, ou então pôr aterro, não é? Pôr valas, pôr canais primeiro, é que depois as pessoas vão ficar lá, não é isso? Agora, se eu souber que ali, naquele sítio ali vive cobra, ali vive leão, ali vive búfalo, e eu colocar o pessoal lá, é correto isso? Não! Primeiro como é que é? Tira cobras, não é? Tira leões, não é? Limpa, depois põe o pessoal, não é isso? Sim. Não é isso? Sim. Agora esse colocou o pessoal ali, onde está o leão ali, como é que é isso? Há de viver lá. O leão há de fazer o quê? Agora, a água também está a comer, não a nós. Carlos Agostinho do Rosário garantiu que o governo irá contactar o Conselho Autárquico da Beira no sentido de se encontrarem soluções para esta situação. Vamos tirar ilações, vamos tirar lições deste mal, deste problema aqui. Temos que tirar lições. E as pessoas estão lá já, naquele sítio de água, vamos pensar como é que vamos ajudar a fazer canais e tudo mais isso. Mas para lá de mandar pessoas para zonas onde as águas estão aí a correr. Para. Vamos trabalhar juntos para arranjarmos dinheiro, para fazermos drenagens, canais. Ainda hoje, o primeiro-ministro escalou a autarquia do Dondo no bairro de Manduruço, local identificado pelo governo para reassentar definitivamente as vítimas das cheias naquela cidade e na cidade da Beira. Estas pessoas, durante décadas, eram confrontadas anualmente no período de chuvas por inundações. Há cerca de 2 anos, foram para aqui reassentadas. Nós sofremos na Praia Nova através da água cheia, nos castigava. Nossos filhos morreram. Hoje em dia estamos aqui, já temos casas, temos energia, temos água potável. Isso é graças a Deus o governo. Estamos aqui, nós todos aqui. Para o ministro, chegou o momento de união de esforço no sentido de se colocar um ponto final aos problemas resultantes de inundações constantes, ou seja, um reassentamento virado para o desenvolvimento e não de aproveitamento político. Parceria entre o governo, população, os privados e toda a gente de boa vontade. Então essa aqui é a solução. Esta solução, aonde for possível fazermos canais, drenagens, vamos fazer. Então vamos juntar todas as soluções, reassentamento para o desenvolvimento e ali onde for possível canais, porque mudanças climáticas vieram para ficar. A visita do primeiro-ministro a Sofala, no âmbito das intensas chuvas que inundaram centenas de casas e obrigaram à criação de 5 centros de reassentamento, termina neste domingo. E no princípio da noite deste sábado, o primeiro-ministro garantiu que já foi identificado um espaço para reassentar definitivamente as cerca de 6.000 vítimas das inundações que estão nos centros de acomodação. Dentro de 15 dias, iniciará o processo de atribuição de terrenos. Foi identificado no fim da tarde deste sábado um local para reassentar as 6.000 vítimas de inundações que desde a madrugada da passada terça-feira estão a residir em 5 centros de acomodação na cidade da Beira. As vítimas serão reassentadas definitivamente no bairro Moave, segundo garantias dadas pelo primeiro-ministro após um encontro envolvendo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o Governo Provincial e o Conselho Municipal da Beira. A população que está aí concentrada, vamos mobilizá-las, certamente que vão aderir para serem reassentados em Moave, né? E agora mesmo tivemos a fazermos a concertação com o município vai localizar terrenos e vamos replicá-lo o inteiro. Para quando o início do reassentamento definitivo das vítimas de Ndunda 2? Queríamos que arrancasse ontem.
queríamos que arrancasse ontem, mas aí o município diz que tem condições para nos próximos uma semana, 2 semanas, digamos no máximo, possam localizar esse terreno, então todas as componentes necessárias, porque não queremos colocar pessoas lá, queremos reassentar. Reassentar significa que as condições básicas têm que estar lá, não é? E então vamos começar isso dentro de 15 dias, identificar terrenos, colocar condições de saneamento, colocar condições de água, condições de saúde, todas as condições básicas, porque as pessoas não sintam vontade de voltar para as terras onde há cheias. O primeiro-ministro, que mostrou-se satisfeito com o trabalho efetuado até agora para apoiar as vítimas das cheias na Beira, recomendou ao governo provincial e ao município a priorizar o componente emergência nos seus orçamentos, tendo em conta as mudanças climáticas. Dissemos e sublinhamos mudanças climáticas que vieram para ficar, então o comportamento do governo provincial, da autarquia, tem que ser tal que reflita essas mudanças climáticas. Quer dizer, nos seus orçamentos, no seu trabalho, tem que refletir a componente de emergência diariamente. Não é? Portanto, nós fizemos um trabalho que é este, saímos satisfeitos e pensamos que há condições para que o trabalho de emergência seja feito. O drama está lá, ficamos um bocado tristes, o drama está lá, mas também ficamos satisfeitos porque há capacidade de transformarmos um drama para aquilo que é soluções definitivas. O vereador institucional do Conselho Autárquico da Beira garantiu que dentro de 15 dias iniciará o processo de demarcação de terrenos na zona Moaf para cerca de 6.000 pessoas, ora em 5 centros de acomodação na cidade da Beira. Nós vamos atribuir espaços e as famílias vão poder ter tendas e vão ser criadas condições de água e saneamento no local. E na parte de educação há de haver, por enquanto, alpendre até que se construa uma escola apropriada para garantir a educação. Na parte de saúde há de haver também serviços básicos para o atendimento devido. Isso tudo significa que estarão criadas as condições para que haja condições básicas e mínimas de vida para os que forem reassentados. Antes do processo de demarcação de terra no Moaf, o INGC e o Conselho Municipal da Beira irão concertar as suas ações de modo a identificar eventuais falsas vítimas das cheias. A Renamo realizou uma marcha em Nampula para saudar a eleição do novo presidente daquele partido. Esta é a forma que os membros e simpatizantes da Renamo encontraram para saudar o novo presidente do partido, o general Ossuf Momad, eleito há uma semana no 6º Congresso para dirigir os destinos do Partido da Perdiz. O povo de Nampula está a dizer que estamos satisfeitos com o Congresso, um Congresso que era muito esperado e um Congresso que ia eleger o nosso líder e é esse líder que foi eleito, o líder que o povo de Nampula esperava que fosse eleito. No ano de eleições presidenciais, a Renamo aproveitou a ocasião para anunciar que está a preparar-se para evitar fraudes que, segundo avança, sempre foram praticadas pelo partido no poder. E combatermos a fraude através da operação do nosso legado populista, nossa candidatura, os nossos líderes. Temos que estar desde já preparados para combater estes fenômenos perigosos que chamamos de fraude. Já ganhamos eleições várias vezes e, exatamente por causa das manobras maquiavélicas do partido no poder, arrancaram-nos o poder. Mas nesta vez vamos começar a preparar-nos para que não tenhamos mais esse problema de fraude. A marcha terminou na sede provincial da Renamo, na cidade de Nampula. A eletricidade de Moçambique perde 100 milhões de dólares anualmente devido a ligações clandestinas. Para minimizar o problema, o novo presidente do Conselho de Administração quer introduzir contadores inteligentes. Em entrevista exclusiva à STV, o novo PCA da EDM, Alice Cola, revelou que já tem planos traçados para melhorar a qualidade de energia no país. Cicola foi chamado para a liderança máxima da EDM após a empresa ter registrado prejuízos de 50 milhões de dólares em 2018. E uma das ações que tem em manga para reverter a situação é introduzir contadores elétricos inteligentes como forma de evitar as perdas anuais de 100 milhões de dólares. Contadores que até a partir do seu celular recarrega o contador.
contador é algo que, se falhar a carregar o contador do vizinho, há condições de reaver o crédito. Então, é um projeto muito bonito, muito interessante, e é um deles que, resolvendo o problema de roubos, o problema de perdas comerciais, nós ganhamos 100 milhões de dólares. O presidente do Conselho de Administração diz ainda que as dívidas de instituições públicas e da Zâmbia com a eletricidade de Moçambique sufocam as contas da empresa. Criamos um grupo interno que vai trabalhar nisso. Ele está encabeçado por 2 administradores e tem lá também o diretor do operador do mercado, que está a trabalhar com as entidades da Zâmbia, e também pedimos colaboração da nossa embaixada lá na Zâmbia, que está a fazer, digamos, a ponte. E porque o governo exigiu do novo homem forte da EDM o melhoramento de energia em Moçambique, Alice Cola diz já ter planos divididos em emergência, planos a curto e longo prazo. Os de emergência custam 162 milhões de dólares e já estão a ser mobilizados pelo Banco Nacional de Investimentos. E o BN já fez isso. Então, encontrou o financiador sul-africano, chama-se DBSA. Então, meu colega administrador financeiro foi ontem na África Sul para discutir com o DBSA. Um financiamento, acho que o primeiro pacote é de 83, 81, se não estou em erro. Depois vamos à segunda fase. A administração de Alice Cola na eletricidade de Moçambique vai estar baseada na implementação do programa de energia para todos, reforço das redes de transporte de energia no país e na diversificação das fontes de produção de energia. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. De volta ao Jornal da Noite, Moçambique poderá utilizar drones para patrulhar as fronteiras terrestres e marítimas devido ao elevado índice de contrabando. A informação foi avançada na cidade de Pemba pelo diretor-geral das Alfândegas. O uso de drones na fiscalização das fronteiras ainda é um projeto, mas as alfândegas de Moçambique consideram um meio indispensável para o controle do contrabando. É um dos equipamentos que está agora em expansão para várias situações. Há quem utiliza drones para eventos sociais, para filmar cidades, para filmar algumas situações de catástrofes naturais. Portanto, isso é um projeto que se pretende a longo prazo introduzir principalmente nas fronteiras terrestres e marítimas. Os níveis de contrabando, segundo as alfândegas de Moçambique, reduziram nos últimos tempos, mas em alguns casos continuam preocupantes. O contrabando também temos que dizer que não é feito numa extensão de todo tipo de mercadorias. Há mercadorias que são mais focadas e as mercadorias são mais focadas, como devem saber, são mais apetecíveis, digamos assim. São as bebidas alcoólicas, são tabacos, cigarros neste caso, de alguma forma alguns produtos alimentares também, como óleo e açúcar. Para as alfândegas de Moçambique, o drone ainda é um projeto, mas algumas instituições do Estado já vêm utilizando esta tecnologia para situações de emergências. É a única que neste momento se encontra interrompida. A PRM em Inhambane teve 14 caçadores furtivos. Na sua posse foram encontradas
15 armas de fogo de fabrico caseiro, que despertou desconfiança na polícia sobre a real atividade dos supostos caçadores. Pode-se estar perante uma das ações proibidas perpetrada pelos caçadores furtivos e que foram abordadas pela Polícia da República no distrito de Mabote, em Inhambane. Trata-se destes 14 cidadãos indiciados de praticarem a caça furtiva, onde na sua posse foram encontradas 15 armas de fabrico artesanal, comparadas às de calibre 12, para além de munições e 5 animais abatidos. Foram neutralizados, portanto, na posse de 15 armas de caça de fabrico caseiro equiparadas a calibre 12 e foram encontrados com 50 cartuchos, 3 machados, 4 katanas e 5 peças, portanto, 5 peças de gazela. Perante esta situação, a polícia disse desconfiar das reais atividades que o grupo pretendia levar a cabo. Do que este grupo é numeroso e portando esse tipo de armas, julgamos que esses poderiam até ter outras intenções, apesar de serem armas tanto ligadas a caça furtivas, mas poderemos ter tanto alguma outra atividade obscura fora de caça furtiva. Podemos imaginar numa possível vandalização, portanto, as casas daquela população existente naquela zona, dado que as casas são distanciadas e não estão providas de uma permanente presença policial naqueles povoados. São aldeias, portanto, distintas das vilas sedes. Estudantes do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia, Alberto Chipante, vão beneficiar no estrangeiro de uma formação para desenvolvimento de projeto de pesquisa nas áreas de agronomia e ciências alimentares. A medida visa contribuir na promoção do desenvolvimento integrado de África. Para concretizar esta iniciativa, o Isquitac assinou neste sábado um memorando com o IMEA, um projeto que coopera com instituições tailandesas para internacionalizar projetos de pesquisa de oportunidades de investimentos e negócio, de modo a garantir que os concelhos autárquicos e distritos na África atuem em altos índices de desenvolvimento sustentável. A referida formação vai beneficiar 20 estudantes ligados às áreas de agronomia e ciências alimentares. Eu visitei a Tailândia e vi de que na área agrícola nós ainda estamos atrasados. Eles usam tecnologias e só em termos de produção, 3 vezes ao ano eles produzem o arroz e nós só produzimos uma vez. Então são essas técnicas todas que pretendem transmitir para os moçambicanos, porque o Moçambique tem espaço, tem terras aráveis. O Isquitac garante que vai viabilizar o processo para que os seus estudantes iniciem com a formação até o 2º semestre. Teremos que nos deslocar à Tailândia com o objetivo de encontrar a universidade parceira que irá, de certa maneira, ser a instituição acolhedora dos jovens que serão enviados para a instituição para poderem se formar. Neste caso, neste primeiro projeto, são 20 jovens que poderão fazer essas áreas de formação. São áreas que vão permitir dinamizar a economia de Moçambique e melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos. Refira-se que os 20 estudantes beneficiários desta formação, 10 são provenientes da cidade de Maputo e os restantes da Beira. Seguimos com a página internacional. Foi encontrado o corpo de um menino de 2 anos que caiu num poço de 100 metros de profundidade na cidade de Málaga, na Espanha. Málaga, uma cidade da Espanha, declarou 3 dias de luta oficial e 1 minuto de silêncio por Julen, o menino de 2 anos que no dia 13 de janeiro caiu num poço em Totalan e foi resgatado este sábado sem vida. O delegado do governo de Andaluzia, cidade onde se localiza Málaga, elogiou a cooperação e coordenação de todos envolvidos no resgate e agradeceu o apoio da população local. A Espanha é um grande país e nós espanhóis somos um grande povo. Demonstramos isso nos últimos dias. Demonstramos isso com uma capacidade solidária muito importante e com uma mobilização de recursos técnicos e humanos sem precedentes, sem igual. O corpo do menino foi encontrado pelas equipas de resgate esta madrugada a 71 metros de profundidade e coberto de terra. Julen caiu num poço com mais de 100 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro. A Brigada de Salvamento Mineiro
com cerca de 300 elementos, viu os esforços de perfuração de um túnel vertical paralelo àquele onde estava a criança, bastante dificultados devido às características do terreno de extrema dureza. A tragédia ocorreu perto de Necropole da Tumba del Moro, um local turístico em Málaga, na região de Andaluzia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia um acordo para acabar com a paralisação no governo. O anúncio foi feito em uma conferência de imprensa realizada na Casa Branca. Depois de 35 dias de paralisação parcial da administração norte-americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo que vai suspender tal paralisação e, ao mesmo tempo, reabrir o governo federal até o dia 15 de fevereiro. Deixa-me ser muito claro, nós realmente não temos escolha. É preciso construir um muro forte ou uma barreira de aço. Se não chegarmos ao acordo com o Congresso, ou o governo volta a fechar a 15 de fevereiro, ou eu irei usar os meus poderes, com base na lei e na Constituição dos Estados Unidos, para responder a esta emergência. A paralisação da administração mais longa da história dos Estados Unidos afetou cerca de 800 mil funcionários. As primeiras semanas serão marcadas por negociações entre os democratas e republicanos. O ponto principal da discussão vai continuar a ser o financiamento do muro de aço que Donald Trump prometeu construir na fronteira com o México. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima Maputo 29, 21 de mínima, Xai-Xai 28 de máxima, 22 de mínima, Inhambane 29 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 31 de máxima, 23 de mínima, Quelimane 30 de máxima, 24 de mínima, Chimoio 27 de máxima, 19 de mínima, Tete 32 de máxima, 21 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula 31 de máxima, 23 de mínima, Pemba 29 de máxima, 22 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 17 de mínima. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. De volta ao Jornal da Noite, seguimos com a página desportiva. A Associação Black Bulls conquistou a supertaça da cidade de Maputo, mercê da vitória diante do Madrid por 2 bolas sem resposta. Duas equipas que disputaram o campeonato da cidade de Maputo ano passado, com a formação de Black Bulls a sair melhor que o Madrid em todos os jogos disputados, tendo por isso conquistado o campeonato da cidade e a Taça Maputo. Mas porque o dia era para a Supertaça, prova que marca o arranque da época ao nível da cidade de Maputo. As duas equipas voltaram a cruzar caminhos, com a Black Bulls a apontar 2 golos ainda na primeira parte. Primeiro os 10 minutos por Jaita, na transformação de uma grande penalidade, e mais tarde o mesmo Jaita, desta feita, num livre a fazer o segundo para a sua equipa e na sua conta pessoal. Na segunda parte, longe do espetáculo que se esperava, tanto mais que a chuva não cessava na Matola, as duas equipas foram experimentando algumas jogadas de perigo, sem, no entanto, conseguir desfazer o resultado trazido da primeira parte. No final, a festa para a turma da Black Bulls, que inicia a época 2019, encerrou a temporada 2018 em festa. No final, os técnicos foram unânimes em afirmar que foi uma boa partida de futebol, pese embora o estado do tempo não tenha permitido um bom espetáculo. Não estamos à espera que as coisas sejam todas perfeitas, mas pronto, é o culminar do tamanho da época anterior. Vamos continuar a formar, é o que nós queremos. Perdemos como equipe já bem estruturada, nós estamos no início da época, ainda estamos na fase de observação de jogadores e eu acho que perdemos e perdemos bem. Já a Associação do Futebol da cidade de Maputo considera que foi uma boa propaganda de futebol para o início da temporada futebolística 2019. Para o início da época
Foi um bom jogo. Estamos confiantes que qualquer uma das equipas, com a preparação que vem aí à frente, vai ter aí uma época excelente. A Associação Black Bulls prepara-se para disputar o torneio Top 8 Mavila Boy, que inicia a 9 de fevereiro, enquanto o Madjed espera a decisão da Federação Moçambicana de Futebol para saber se disputa a segunda divisão ou continua no campeonato da cidade. Prosseguiu este sábado a disputa do Campeonato Nacional de Natação de Verão, edição 2019, na Piscina Olímpica do Zimpeto. Num dia em que se esperava que houvesse 2 jornadas, apenas a quinta foi realizada devido à manifestação dos cronometristas. O 5º dia de competições no Campeonato Nacional de Natação de Verão previa a realização de 2 jornadas, nomeadamente a quinta e sexta. Entretanto, somente a 5ª jornada, agendada para o período da manhã, foi realizada, sendo que a sexta, que teria lugar de tarde, não teve lugar devido à manifestação dos cronometristas que exigiam melhores condições de trabalho. Aliás, depois de quase 1 hora de negociações entre os cronometristas e os organizadores, sem solução, os clubes abandonaram o local das provas sem que se tivesse cumprido o programa do dia. Entretanto, para a 5ª jornada, as provas continuaram competitivas e, uma vez mais, o Clube Naval mostrou a sua supremacia em femininos, vencendo as provas em que esteve em ação. As provas retomam este domingo com a realização da 6ª e 7ª jornadas, antes da atribuição dos troféus aos vencedores e o encerramento da competição. A Friends Studio assinou um memorando de entendimento com a Escola de Comunicação e Arte da Universidade Eduardo Mondlane, visando fortalecer parcerias entre as partes na capacitação e formação de estudantes nas áreas de sonoplastia, luminotécnica, gestão de estúdios de gravação, reprodução e edição de música. Ciente dos grandes desafios enfrentados na formação, a Friends Studios formalizou esta sexta-feira, através de um memorando de entendimento, o compromisso de orientar estágios e apoiar os estudantes da Escola de Comunicação e Artes da UEM, de modo a consolidarem os conhecimentos ao longo dos cursos. O memorando que assinamos encontra em seu quadramento os desafios a que nos propusemos dentro da nossa estratégia baseada no desenvolvimento do capital humano, através da cooperação e elaboração com outras instituições para fortalecer o mecanismo de capacitação e formação. Coube ao diretor da Escola de Comunicação e Artes da UEM, João Miguel, explicar de que forma esta parceria será feita, tendo em conta os 3 grandes pilares da instituição e da sua nova gestão. Esse memorando simboliza essa possibilidade que se abre para nós no sentido de realizarmos aquilo que são as nossas atividades nos 3 pilares fundamentais das nossas atividades. Refiro-me àquilo que é o ensino, na medida em que as ações a ser desenvolvidas a partir desse memorando contemplam o ensino. Me refiro também à pesquisa, que é um dos pilares importantes na gestão da universidade, até porque, de acordo com a nova visão da Universidade Eduardo Mondlane, a investigação é aquela que alimenta o ensino e a própria extensão universitária. Criado em 2016, a Friends Studios, um centro de produção musical, já abraçou várias iniciativas no âmbito do fortalecimento da indústria cultural, sendo esta a primeira vez a cooperar com a Escola de Comunicação e Artes da UEM. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco na ICV Notícias. Até já.